Ao depor na CPI, o Marcos Valério confirmou que se reuniu com o ex-ministro José Dirceu no Palácio do Planalto. Na ocasião, acompanhado por José Augusto Dumont, do Banco Rural, e afirmou que Dumont foi informar a Dirceu que queria explorar minas de nióbio no Amazonas. Por outro lado, de acordo com a contabilidade do PT, no dia 10 de nove de 2004, o partido recebeu 4,5 milhões de doações provenientes de 5 empresas do setor de mineração. A companhia Albras, 100 mil, Alunorte, 400 mil, Rio Doce Manganês, 1.500.000, KM Mineração, 1 milhão, Navegação Vale do Rio Doce, 1,5 milhão. Qual o motivo dessas empresas, coincidentemente com esta visita ao senhor José Dirceu, na companhia do senhor Marcos Valério, qual a razão desta doação ao PT de 4,5 milhões no mesmo dia? Foi a exploração do nióbio o motivo dessa doação? Não consigo primeiro visualizar as datas que o senhor está dizendo das doações, mas são doações que devem ter sido feitas por empresas que quiseram doar ao Partido dos Trabalhadores, doações legais. E nós nunca recusamos isso. Sobre a relação de nióbio, nunca tive nenhuma participação, não sei estou sabendo do assunto pelo que o senhor está trazendo aí, e essa conexão que o senhor está fazendo, que eu não tenho nenhuma, estou tomando conhecimento agora. São as incríveis coincidências, né? São as incríveis coincidências provocadas pelo Vossa tráfico... Excelência dispõe de 2 minutos. Eu estou concluindo. Provocadas pelo tráfico de influência, pelo favorecimento ilícito, né? Pela confusão entre o que é público e privado, que, evidentemente, implica na organização criminosa denunciada pelo senhor Procurador da República. A mineradora está em plena produção. O nióbio extraído aqui é vendido para mais de 50 países, fator que colocou a mineradora como a segunda maior indústria exportadora de Minas Gerais. A empresa comercializou no exterior o equivalente a quase US$ 1,5 bilhão entre janeiro e novembro deste ano, avanço de 79% em comparação com 2009. O minério apresenta propriedades muito valorizadas, como resistência à corrosão e a altas temperaturas. Matéria-prima essencial para a indústria, principalmente para a fabricação aeroespacial e produção de armamentos. Ele entra na composição de aços, tá? E com um pequeno percentual, tá, do nióbio, esse aço ele torna-se muito resistente, tanto ao impacto quanto à temperatura. Por isso que ele é largamente utilizado nas indústrias, nos países mais avançados, indústrias de ponta, vamos dizer assim. Esqueleto, pare! Tarde demais, idiotas! Agora vocês têm que escolher salvar o castelo de Grayskull ou tentar salvar esta mulher da ilha do Dragossauro. Pela primeira vez, União Europeia, Japão e Estados Unidos recorrem juntos à Organização Mundial do Comércio num diferendo comercial com a China. Em causa, as cotas impostas por Pequim às suas exportações de 17 metais indispensáveis à produção de alta tecnologia, como telemóveis ou carros elétricos. Pequim fornece cerca de 97% da produção mundial de terras raras. O acesso aos metais de terras raras está na origem de um litígio comercial entre as antigas potências industriais e Pequim. Pela primeira vez, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão apresentaram queixa junto da Organização Mundial do Comércio contra a China. Os queixosos acusam Pequim de limitar as exportações destes metais de difícil extração e também de tungstênio e de molibdênio. Em 2011, os preços das exportações de metais de terras raras chineses caíram depois de terem quadriplicado em apenas 2 anos. Em agosto, Pequim tentou limitar as exportações para valores abaixo das cotas que já tinha fixado. Para 2012, a China fixou as cotas de exportação em 30 mil toneladas, mais ou menos as mesmas que em 2011. No entanto, no ano passado, as exportações foram ligeiramente superiores a apenas metade das cotas fixadas.
Pequim justifica a medida com a necessidade de controlar os problemas relacionados com a exploração dos recursos. Explorar metais de terras raras afeta o ambiente. Por isso, para proteger o ambiente e os recursos e para termos um desenvolvimento sustentável, a China está a pôr em prática algumas políticas de gestão. Acreditamos que essas políticas respeitam as regras da OMC. Tendo em conta a procura mundial, a produção está muito pouco desenvolvida porque as consequências da extração e da depuração dos minérios são pesadas para o meio ambiente e para os próprios mineiros. A China encontra-se numa situação de quase monopólio, com mais de 1/3 das reservas acessíveis e com 97% do mercado mundial de terras raras. Os 17 metais de terras raras imprescindíveis para a produção tecnológica deixaram de ser explorados por outros países devido à concorrência com a China, que utiliza mão de obra extremamente barata. E basta percorrer estradas perto de belíssimos rios e cachoeiras para encontrar outras riquezas. Aqui é o Banho do Paiuá, um dos pontos turísticos do município de Uiramutã. Segundo a prefeitura, recentemente, o Serviço Geológico do Brasil fez furos nas rochas à procura de minerais. E dias atrás, garimpeiros foram retirados da areia. Eles estavam à procura de ouro. Perto de onde cristais brotam do chão, encontramos equipamentos usados no garimpo, atividade proibida na reserva. Procuramos um pouco mais e, finalmente, descendo a ladeira, vemos 2 homens trabalhando dentro d'água. Observamos com paciência e, alguns minutos depois, surgem vários pontos dourados brilhando no fundo da bateia. Todo dia tem vezes que a gente faz 2 gramas, 3 gramas. Quando deu máximo, a semana assim, tem vezes que é 10, 14, 15 gramas, essa faixa. Este mapa de Roraima, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, do governo federal, mostra que as principais reservas minerais do estado ficam localizadas sobre as reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Tem ouro, diamante, nióbio e outros minerais nobres. Com a demarcação em área contínua, fazendeiros e não índios terão que sair da reserva. Fato que preocupa o governador de Roraima. José de Anchieta Júnior acredita que a fronteira ficará desprotegida. Nós temos aqui cerca de 960 quilômetros com a Venezuela e mais 960 quilômetros com a Guiana Inglesa. Se nós permitirmos que isso aconteça, o que vai acontecer? Daqui a pouco toda a nossa fronteira está demarcada como área indígena, tirando toda a presença do não índio, dos militares dessa área e deixando sob a jurisdição apenas dos índios de manter a soberania e a vigilância da nossa fronteira. E aí, galera, você sabe o que é nióbio? Pois presta atenção numa coisa e você hoje vai ficar muito chateado, porque eu fiquei ao tomar conhecimento de algumas informações com relação ao nióbio. O Diário do Nordeste é um jornal da cidade de Fortaleza, minha cidade natal, e na edição de hoje, domingo, 30 de setembro de 2012, publicou uma carta de um leitor chamado José Batista Pinheiro, também da cidade de Fortaleza. E essa carta é bem interessante. Ela fala a respeito do nióbio. Nióbio é um metal de extrema necessidade e extremamente estratégico para várias indústrias, como por exemplo, indústria aeroespacial, indústria de foguetes, satélites, turbina para motores de avião, equipamentos de ressonância magnética, que é um equipamento de extrema necessidade para a área médica, para a área de saúde, e outros equipamentos de extrema importância para qualquer país do mundo. Pois bem, as reservas conhecidas de nióbio no mundo hoje, elas são detidas por 2 países apenas. Um deles é o Canadá, o país que eu moro atualmente, e o Canadá é detentor de 2% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. Veja bem, com esses 2% que o Canadá detém de reserva de nióbio, um metal de extrema importância, extremamente valioso, e com procedimentos corretos de exploração e enfim, venda desse material, o Canadá reverte para a população. Eu já fiz aí quase 30 vídeos mostrando o dia a dia da vida no Canadá, como é que as coisas funcionam, como é que a saúde pública, a educação, e vou fazer ainda mais, quero mostrar mais ainda, mas o que eu quero discutir nesse vídeo hoje com vocês é sobre o nióbio. Porque com 2%, como eu falei, o Canadá consegue reverter em benefício para a população
uma quantidade, uma gama de serviços que a gente não consegue ver no Brasil. Nós aqui não temos IPI, nós aqui não temos Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o nosso ICMS de apenas 5%, nós não temos uma série de impostos que existem, que pesam nos ombros dos brasileiros, porque o Canadá, com as riquezas naturais, e o Nióbio é uma delas, ele consegue fazer uma divisão, consegue utilizar essas riquezas em benefício da população de uma maneira geral. E vocês estão testemunhando tudo isso nesses vídeos que eu tenho colocado aqui constantemente no canal. Agora, o outro detentor de reservas de nióbio, pasmem, é o nosso Brasil. E isso é o assunto da carta do José Batista Pinheiro, eu quero mandar um abraço para ele. E ele, então, diz isso, que o Brasil é detentor de 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo estão em território brasileiro. Agora, é interessante, eu fui realmente fazer uma pesquisa sobre isso, e isso é verdade. Eu vou ler para vocês a carta que esse leitor escreveu e que o Diário do Nordeste publicou na edição de hoje, 30 de setembro de 2012. Somos grandes milionários bafejados pela natureza, todavia ainda não nos apercebemos disso. O nosso nióbio é o metal mais precioso do que o ouro, veja bem, pois sem ele as ligas super resistentes não existiriam para fabricar os foguetes interplanetários, satélites, turbinas para motores a jatos, mísseis, centrais elétricas, superaços, armamento e outros produtos estratégicos. São produtos de extrema importância para qualquer país do mundo. O Brasil detém 98% de todo o nióbio existente no planeta, ficando o Canadá com a mixaria de 2%. As maiores jazidas mundiais de nióbio no Brasil encontram-se no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e Roraima, Raposa Serra do Sol, sendo esse o real motivo da demarcação contínua da reserva Raposa, sem a presença do povo brasileiro não índio, para a total liberdade das ONGs internacionais e mineradoras estrangeiras. Há fortes indícios que a própria FUNAI esteja envolvida no contrabando do nióbio, usando índios para envio do minério à Guiana Inglesa e dali aos Estados Unidos, Europa e Ásia. Quem dita os preços desse valoroso e estratégico minério é a atravessadora Inglaterra. O Brasil apenas assiste a banda passar. A reserva do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, é conhecida desde os anos 80, mas o governo federal nunca a explorou oficialmente, deixando assim o contrabando fluir livremente num acordo entre a presidência da República e os países consumidores, oficializando assim o roubo de divisas do Brasil. Embora ricos em potencial, nosso povo ainda passa sede e fome. Gente, isso é um absurdo. O Brasil detém 98% desse material, desse minério, aliás, de extrema importância estratégica para indústrias de ponta. E, no entanto, nós nem sequer ditamos o preço desse minério. Esse preço do minério é ditado pela Inglaterra, que não produz, que não tem reserva, que não tem nada a ver com a história. Agora, por que as coisas acontecem desse jeito no Brasil? Você pare para pensar um pouquinho. Se o Canadá, com 2%, consegue fazer uma distribuição, consegue, claro, não só isso, mas com seriedade, com a coisa feita com transparência e revertendo para o benefício da população, o Canadá consegue um padrão de vida invejável para os seus habitantes, e o Brasil, que detém 98%, a gente ainda está patinando em coisas básicas, como, por exemplo, saúde pública. Você não era para ter que pagar plano de saúde, meu amigo. Você, preste atenção, você que está me ouvindo, você que está me vendo nesse vídeo, não era para você pagar pela escola do seu filho. As reservas de nióbio que o Brasil detém, elas seriam suficientes se fossem bem exploradas, se fossem bem trabalhadas essa questão, elas por si só seriam suficientes para que o Brasil
tivesse uma saúde invejável, um sistema de saúde pública invejável, melhor do que o Canadá, que o Brasil tivesse uma escola pública de nível muito melhor, muito superior do que o Canadá, e muitas outras estradas, enfim. Gente, isso não tem cabimento. Alguém, por favor, me explique como é que nós detemos 98% das reservas conhecidas de um material de extrema importância, de extremo valor, e nós estamos patinando, como eu já falei, nessas coisas. Eu conto com você, eu quero agora fazer um desafio para você. Eu não gosto de fazer apelo, mas eu quero fazer nessa hora um apelo para você que está me ouvindo. Eu preciso de você, eu preciso que você pegue esse vídeo, divulgue de maneira maciça. Esse vídeo precisa, esse assunto precisa ser trazido à tona, porque não está correto, isso não está certo. Não é para o nosso povo passar esse aperto que nós passamos, essa aflição que nós passamos, quando nós detemos uma riqueza incomensurável. Algo está muito errado e isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser revelado, isso precisa ser trabalhado. Não dá para entender. Eu preciso que você me ajude na divulgação desse vídeo. Eu preciso que você faça algo. E você vai fazer o seguinte, você vai divulgar esse vídeo de uma maneira maciça, de uma maneira massacrante, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, enfim, faça desse seu jeito. Eu não quero saber, divulgue esse vídeo. Não fique com a sua bunda sentada na cadeira apenas assistindo essa droga desse negócio, desse canal, sem fazer nada. Eu preciso que você faça alguma coisa. Já está passando da hora de o Brasil começar a acordar. Acorda, Brasil!